Você já ouviu falar em serviço com dedicação exclusiva de mão de obra? O que é isso? Muitas contratações de serviços que são feitas pela administração pública são consideradas serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Geralmente, contratação de serviço de limpeza, serviço de vigilância, motorista, diversos objetos são contratados com dedicação exclusiva de mão de obra. Mas afinal, o que significa isso? Dedicação exclusiva de mão de obra é quando a administração pública contrata uma empresa especializada em determinado segmento, e para que essa empresa possa executar os serviços necessários à administração pública, essa empresa vai disponibilizar profissionais para atuar nas dependências da administração pública com dedicação total para atender a determinados resultados. Então vamos lá, eu preciso ter 3 características concomitantes, ou seja, em conjunto, para considerar o serviço como dedicação exclusiva. Primeiro, esse serviço, a empresa que é contratada, ela vai disponibilizar, em regra, disponibilizar os profissionais dela nas dependências do órgão público para a execução de suas atividades. Essa é a primeira característica. Segunda característica, esses profissionais que são disponibilizados pela empresa, eles não podem ser compartilhados em outro contrato ao mesmo tempo. Até por causa disso, o nome é dedicação exclusiva. Então, se o profissional tem uma carga horária semanal de 40 horas, ele cumpre essa carga horária de segunda a sexta-feira, ele vai trabalhar toda a sua carga horária nas dependências da administração pública, executando aquelas determinadas atividades que foram pactuadas ali naquela contratação. E a terceira característica, essa empresa que foi contratada pela administração pública, ela tem que possibilitar que a administração pública exerça a fiscalização das obrigações trabalhistas, previdenciárias desses profissionais que foram colocados lá na dependência da administração pública. Então, é muito importante que quando a administração pública vai realizar o planejamento de sua contratação, toda vez que a administração pública, nessa fase de planejamento, ela identifica que se trata de um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, alguns passos iniciais nesse planejamento são muito importantes. Primeiro deles, identificar quais são as categorias profissionais que a empresa deverá disponibilizar nas dependências da administração pública. Inclusive, fazendo um vínculo dessas categorias profissionais com a Classificação Brasileira de Ocupação, CBO. Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo, toda vez que a administração pública está fazendo planejamento dessa contratação, ela precisa utilizar como referência uma convenção coletiva de trabalho. E a convenção coletiva de trabalho deve respeitar o princípio da territorialidade, ou seja, eu devo utilizar como parâmetro no meu planejamento uma convenção coletiva de trabalho do local onde será executado aquele serviço. E por que eu tenho que adotar como parâmetro no meu planejamento a convenção coletiva de trabalho? Porque é a convenção coletiva de trabalho que vai dar lá várias informações, como, por exemplo, o piso salarial da categoria, os benefícios que esses profissionais eles precisam receber, como, por exemplo, vale alimentação, as regras de pagamento de hora extra, se for o caso. Então, é muito importante que a administração utilize como parâmetro uma determinada convenção coletiva. E agora vem outro ponto bastante importante. Muito embora a administração pública, no seu planejamento, ela utilize uma determinada convenção coletiva de trabalho, ela não pode obrigar uma determinada empresa licitante a seguir aquela convenção coletiva. Ela tem que deixar claro que ela utilizou apenas como parâmetro no seu planejamento, porém, a empresa licitante, quando chegar na licitação, vai apresentar a sua proposta com base na convenção coletiva a qual ela está vinculada, com base na sua atividade preponderante. Isso é bastante importante. Outro ponto que eu quero destacar para você é que toda vez que a administração pública vai contratar um serviço demo, ou seja, um serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, é essencial a exigência do preenchimento da planilha de custos e formação de preços do anexo 7D da Instrução Normativa 05 de 2017 para cada categoria profissional que a empresa vai disponibilizar
nas dependências da administração pública. Por que essa planilha? Primeiro, eu preciso da planilha para, durante a sessão pública da licitação, verificar a execuibilidade da proposta e mais, verificar se os preços propostos estão condizentes com a prática de mercado. Depois, para que eu possa fazer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, é fundamental que eu tenha essa planilha. Por quê? Porque a planilha apresenta todos os custos da prestação de serviço. Então, eu preciso acompanhar e fiscalizar a execução, olhando aí mês a mês o desenrolar da execução contratual por meio da planilha. E para finalizar, é muito importante a gente falar sobre a filosofia de contratação. Por quê? A ideia que está por trás, inclusive, da Instrução Normativa 05 de 2017, é que eu contrate uma empresa para atingir resultados. E para isso eu preciso definir ainda lá atrás no planejamento, dentro do meu termo de referência, quais são os instrumentos de medição de resultados ou o acordo de nível de serviço. Eu tenho que criar indicadores de resultado de forma que, periodicamente, eu, a administração pública, tenha condições de verificar com a medição desses indicadores se a empresa de fato está cumprindo com todos os resultados que foram pactuados entre as partes. Afinal de contas, é uma contratação por resultados. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta aqui se você gostou, clique no aviãozinho para encaminhar para os seus amigos e colegas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!